eu amo contar sobre as histórias de Jesus, porque Jesus, por mais que ele é crucificado aos 33 anos, cada história, cada momento, cada situação, nos traz algo a ser refletido sobre a nossa vida. E eu não sei você, mas muitos de nós ainda imaginamos Jesus como um cara velho, depressivo, pregado em uma cruz, triste, abatido. Eu lembro que tinha um quadro na casa da minha tia, que ficava um Jesus pregado numa cruz. Cara, isso eu tinha que, sei lá, 6 anos, 7 anos de idade, isso em 1994, 95, por aí, e tinha um Jesus meio 3D, que você passava, ele estava com o olho fechado, ele abria o olho e fechava. Que Jesus macabro, cara. Como que abençoava uma casa aquele Jesus? Ele ficava assim com o olho fechado, aí você passava, ele abria o olho, aí ele fechava. Eu falava, misericórdia, eu tinha medo daquele Jesus. E muitos de nós, Jesus que me livre daquele Jesus. Oi? Jesus Scooby-Doo. Mas cara, quando a gente vê a palavra de Deus e vê Jesus com seus amigos, com seus discípulos, 12 discípulos, 12 amigos, não é nada de um número cabalístico, nada disso, mas era uma amizade, uma fraternidade. Eu imagino aqueles 12 vendo a intimidade de Jesus, aonde ninguém via, conhecendo Jesus de perto, conhecendo no cotidiano, sabe, Jesus sendo o amigo influenciador. Todos nós aqui nessa noite já tivemos um amigo que nos influenciou na escola, sim ou não? Toda escola tinha um cara chamado Digão, já percebeu isso? Toda escola, você sempre tinha um amigo que te influenciava, ou para o bem ou para o mal, ou para matar a aula, ou para você estudar. Você sempre se inspirou em alguém, talvez mais novo ou mais velho. E eu imagino Jesus sendo a inspiração daqueles que estavam à sua volta. A Bíblia nos fala que Jesus, ele amou aqueles caras o quanto ele pôde amar. João capítulo 13, versículo 1. João capítulo 13, versículo 1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que havia chegado o tempo que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, ou seja, os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amar esses amigos até o fim. Cara, ontem, sexta-feira, a gente foi fazer um trabalho social. Nós fomos lá na UPA do Mirante, fomos depois no hospital regional e fomos na casa de uma moça. E quando a gente entrou, a gente foi levar o alimento, a gente estava distribuindo o alimento lá na UPA do Mirante, e eu estava vendo aquela galera, todo mundo reunido, dando risada. Aí os meninos falam que eu sou meio desparobado, eu estou aqui, de repente eu saio andando, eu não percebo isso, mas enfim. Aí a gente estava lá distribuindo, aí Deus falou de uma maneira muito clara no meu coração: traz uma palavra para o hospital. Aí eu peguei, respirei fundo, cheguei lá no saguão do hospital. Eu acho que alguém pensou, agora tem um louco aqui, vão internar esse cara também. Eu falei, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer o alimento para vocês. Sei que tem muita gente aqui que está há horas aqui. Aí uma senhora gritou, estou 4 horas aqui. Eu falei, não é protesto, segura. Aí eu peguei e falei assim, olha, a gente está aqui para trazer o alimento, trazer aqui o conforto para vocês. A gente sabe que o físico nosso, Deus enviou os médicos para cuidarem de nós, mas também nós estamos aqui para cuidar do espiritual de vocês. Queria que cada um de vocês soubesse que Jesus ama cada um, e que Deus possa cuidar, trazer o conforto na vida de vocês. Pronto, terminamos, fomos embora, e aquilo trouxe uma harmonia entre nós. Tem esses amigos que você pode contar, amigos mais chegados que o irmão. Irmão, se você sente que você não tem amigos, procure ter essas pessoas à sua volta. Procure ter pessoas que andam do seu lado, pessoas que não te abandonam. Valorize essas pessoas. Quantos aqui eu olhava e falava, esse cara não vai durar um mês na igreja, de repente o cara já está aqui há 3 anos na igreja. Sabe, ter essas amizades, ter essas pessoas do nosso lado. Jesus não abandonou nenhum dos seus. Eu queria trazer uma mensagem nessa noite que não tem nada a ver com amizade. Ela chama a cura. E esse texto é tão especial e tão importante,
Porque conforme você vai lendo a palavra de Deus, você vai lendo as escrituras, e hoje eu tive que usar minha Bíblia para o apoio que estourou aqui meu suporte, mas quando você vai lendo as escrituras, você vai descobrindo de uma maneira cada dia mais diferenciada como Deus está falando com você, sim ou não, igreja? A Bíblia é como se fosse um prisma. Cada vez que você olha de um ângulo, você consegue enxergar a maneira que Deus quer falar com você. E eu estava refletindo sobre o texto, que eu quero já pedir para você abrir sua Bíblia. Você que trouxe uma Bíblia de papel, os adolescentes que trouxeram também uma Bíblia de papel, abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 10, nós vamos ler o versículo 46, mas segura aí. Esse texto foi o último milagre de Jesus. O último milagre de Jesus. O último milagre de Jesus antes da sua crucifixão. E quando eu estava lendo esse texto, todos sabem que nós temos o DNA da casa, que é um dia que nós tiramos, um domingo pela manhã, onde nós falamos sobre a nossa missão, visão e valores da casa, falamos sobre a nossa área financeira, falamos sobre o que nós pensamos sobre todas as coisas, abrimos para que as pessoas perguntem, inclusive prepara que agora no mês de setembro, nós temos o DNA da casa, e eu queria muito que a igreja toda participasse, domingo pela manhã. Mas nessa missão, visão e valores da casa, nós tínhamos algumas coisas, e lendo esse texto e refletindo sobre essa palavra, eu falei: Senhor, essa é a visão da casa. Esse texto que nós vamos ler hoje é a visão da casa, não é sobre o que eu vou pregar, mas é a visão da casa. Eu quero então que você se atente muito a que Deus quer falar com você, porque você está aqui hoje. Eu quero que você entenda a visão da casa, para que você não esteja em uma igreja onde você não sabe o que as pessoas pensam, para onde essa igreja está indo, o que essa igreja pensa sobre o futuro, o que essa igreja anseia sobre os seus ministérios. Esse é o texto que nós vamos ler nessa noite. Marcos capítulo 10, versículo 46, abra sua Bíblia, e nós vamos ler a história do cego Bartimeu, ou o cego de Jericó. Está escrito assim: então chegaram à cidade de Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, esse sufixo antes da palavra, o bar, era muito utilizado para pessoas de baixa classe que não conseguiam colocar um nome nos seus filhos. Então se pegava o nome do pai e colocava a palavra antes, como Barnabé. Então o pai de Barnabé com certeza chamava Nabé. Então Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, e ao ouvir que era Jesus de Nazaré passando por ali, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a sua capa para o lado, diga comigo, capa. Lançando a sua capa para o lado, com um pulo, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Rabone, ou algumas traduções, Rabi, ou seja, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Feche seus olhos, vamos investir esse momento em uma oração. Deus de amor e Pai, eu te agradeço por essa noite, Jesus. Eu te louvo, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração aqui nessa noite. E o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha trazer a luz da sua palavra a esse lugar. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nós temos em ler a sua palavra, ouvir a sua palavra. Muito obrigado, Jesus, por essa noite, em nome de Jesus, amém. E a igreja diz,
Vamos aplaudir a Jesus essa noite, amém, pessoal? Ele merece, amém. Nós te louvamos, Pai. Aleluia. Algo que nós precisamos entender é que toda palavra vinda da parte de Deus tem um propósito sobre a nossa vida, independente qual seja a mensagem e qual seja a palavra. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, amém? Jesus e seus discípulos. Jesus nos traz uma história, o apóstolo Marcos traz essa história. Jesus caminhava em meio à multidão, e é interessante porque o escritor ele deixa muito destacado que havia uma multidão seguindo a Jesus. Haviam pessoas que se aglomeravam, os discípulos andavam, mas andavam a multidão. Eu imagino que existiam pessoas que realmente queriam estar ali, pessoas que realmente queriam entender os ensinamentos do professor Jesus, mas existiam muitos simpatizantes, muitas pessoas que queriam apenas ser curadas, muitas pessoas que queriam estar ali por um status, por uma moda, algo que a gente vê hoje em dia. Muitos querem ser cristãos e se dizem cristãos apenas por um modismo. E aquelas pessoas caminhavam, eu imagino ali um empurra, e a palavra de Deus nos fala que eles saíam de Jericó. Eles estavam em Jericó e estavam saindo daquela cidade. É interessante porque toda a escória, vou se dizer assim, todas as pessoas que eram portadoras de uma doença, de uma deficiência, todas as pessoas que haviam sido condenadas, leprosos, ladrões, eram jogados na saída dessas cidades. E aquelas pessoas ficavam sentadas, esperando para que alguém passasse, para que pudesse dar uma esmola. E aqui nós vemos a história de Bartimeu, filho de Timeu. Por que nós ouvimos o nome do pai desse cara? Talvez possa ter sido alguém considerado, ou talvez alguém muito influente. O escritor não teria citado Timeu à toa, simplesmente para fazer alguma alusão. Mas aqui nós vemos que Bartimeu estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, cego. E Jesus de repente passa com todo o seu comboio, com todas aquelas pessoas. E ali ele tem um encontro com o Senhor. Não era um lugar de um fluxo contínuo, mas era um lugar onde as pessoas poderiam receber algum tipo de esmola. É interessante porque nesse texto que nós vemos Bartimeu ouvindo que Jesus de Nazaré passava por ali. E quando ele ouve que Jesus de Nazaré passava no meio daquela multidão, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a gente, quando lê esse texto pela primeira vez, a gente fica pensando: por que Bartimeu fala Jesus, filho de Davi? Jesus não era filho de Davi, Jesus é filho de José. Se você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 1, anote isso, Mateus capítulo 1, você vai ver a árvore genealógica de Jesus. Mateus capítulo 1, você vai ver a árvore genealógica, e você vai ver que Jesus pertencia à linhagem, sim, de Davi. Só que no livro de Samuel, anote isso também, no livro de Samuel, o profeta Natã diz que da linhagem de Davi viria o Messias, o Cristo Salvador. A palavra se cumpre em todos os momentos, irmãos. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, na atualidade, já foi escrito há mais de 2024 anos atrás. Tudo que nós vivemos hoje já está escrito, já foi escrito, todas as profecias sobre os dias que nós temos passado terríveis, sobre tudo aquilo que nós temos vivenciado. Mas de uma coisa eu sei, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente sobre a minha vida. Quantos creem nisso nessa noite? Jesus, Ele quer falar conosco em todos os momentos. O que nós precisamos entender, que Jesus, Ele passa em nossa vida, e existe uma oportunidade de milagres diários sobre nós. Quantos de nós nos sentimos cegos, ou faltando uma peça dentro de você?
Você sente que falta alguma coisa, tem alguma coisa desconexa ainda, alguma coisa que alguém não te contou, alguma coisa que você sente que está meio fora, meio deslocado na sua rotina, no seu dia. Quantos já sentiram isso? Eu já senti isso várias vezes. Parece que está faltando alguma coisa, parece que alguém não te contou um segredo, parece que as pessoas estão querendo te contar alguma coisa, mas eu queria te dizer, essa peça que falta e muitas vezes do seu coração, é o Espírito Santo de Deus. E se nessa noite você entregar o seu coração a Ele, Ele pode preencher por completo o seu coração, e nada vai te faltar. Essa história que nós vemos, ela nos retrata exatamente aquilo que nós temos que pensar enquanto casa voadora, que nós precisamos parar à beira do caminho e ouvir as pessoas, e ouvir aquelas pessoas que estão doentes e necessitadas. Quando eu te disse que essa mensagem tem a ver com a visão da casa, eu quero te contar uma coisa: a visão da casa é cuidar de todos aqueles que estão doentes. Esse lugar não é para as pessoas que estão curadas, esse lugar é para pessoas que estão doentes. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo nada, eu estou, beleza, eu não estou te falando no seu corpo, pode ser também, mas o que eu quero te falar é no seu espírito, no seu coração, no seu psicológico. Quantos de nós chegamos aqui destruídos por uma vida muitas vezes ingrata, muitas vezes traídos, muitas vezes excluídos, nos sentindo um vazio, e aí vem Jesus parando à beira do caminho e estendendo a mão para cada um de nós. Essa tem que ser a nossa visão enquanto casa voadora. Amém? Quantos estão entendendo essa mensagem? O que nós temos que aprender com essa história do cego Bartimeu, a primeira coisa que você precisa aprender: aprenda a perseverar. Diga para quem está do seu lado: aprenda a perseverar, meu irmão. Aprenda a perseverar. Hebreus capítulo 6, versículo 12 diz assim: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, ou seja, da perseverança, recebem a herança prometida. Se eu quero que aconteça algo sobre a minha vida, se eu quero que aconteça algo sobre a minha história, eu preciso aprender a perseverar. Eu preciso aprender a parar de procrastinar as coisas. Eu preciso aprender a ter perseverança na minha vida em todas as situações. Você quer ver a história de grandes homens da Bíblia, grandes homens da atualidade? Todos perseveraram. Qual o segredo de um bom casamento? Qual o segredo de estar bem relacionado no seu casal, no seu casamento? Primeiro, por Deus. Um casamento a 3, você, a sua esposa e Deus. Segundo, perseverança. As lutas virão, mas você precisa perseverar. Tem dia que dá vontade de você sair correndo. Tem dia, mulheres, ou não, que dá vontade de enforcar o marido, afogar ele na privada. Mas você precisa perseverar. Precisa perseverar na sua oração. Se essa casa existe, é porque nós perseveramos na palavra do Senhor. Se a sua vida está aqui nessa noite, é porque alguém perseverou em oração por você. Aquele cego, o que ele fazia? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia fala que algumas pessoas da multidão começavam a falar: para de gritar, senhor. Tinha um mineiro: para de gritar, senhor. Uai, você está bobo, menino? Jesus está passando, mas você fica gritando, não. Ele é o rei, ele é o cara, ele é o maioral. Jesus não era um popstar. Jesus era gente como a gente. Parece uma palavra até de campanha, né? Porque se você for ler o próximo texto, se você for ler Marcos capítulo 11, você vai ver Jesus entrando na cidade em cima de um cavalo alazão, nobre. Não, você vai ver Jesus entrando na cidade de Jerusalém, aonde ele seria crucificado, em cima de um jumentinho. Jesus, ele para tudo para nos ouvir. Não importa o quanto a multidão sufoque, o quanto as pessoas têm queimado o nome de Jesus, trazendo uma figura de Jesus como uma figura política, uma figura popstar, uma figura superstar.
o quanto as pessoas têm cheias do não me toques, não pode ter tempo para você, não pode te ouvir, não tem gabinete, não tem palavras, você não tem contato com o pastor, você não tem contato com ninguém, você não consegue falar com ninguém, você não consegue que alguém ore por você, você não consegue que alguém abençoe a sua vida, sua casa, você não tem contato com ninguém. Esse não é o evangelho. O evangelho que eu creio é um evangelho onde Jesus para no meio de uma multidão para ouvir o necessitado. Para nos ouvir e para tentar compreender aquilo que nós estamos passando. A perseverança é eu entender que talvez não seja muitas coisas que me abalem, mas talvez algum grupo, algumas palavras, alguns amigos, algumas pessoas que podem vir com sementes enviadas realmente pelo próprio inimigo da nossa alma, para tentar te desviar do foco. Perseverança é eu dizer não para todo tipo de distração. Irmão, eu sou o cara mais distraído da face da terra, em algumas circunstâncias. Enquanto eu escrevia essa pregação, a gente adotou um cachorrinho, né? A Pipoca. Ela já chamou Nutella um dia, quando ela chegou, agora ela chama Pipoca. Eu já pensei em paçoca, já pensaram já em geleia. Essa cachorra, ela está com um conflito de identidade. Ela precisa de um tratamento, talvez, terapêutico, logo mais adiante. Mas a Pipoca, enquanto eu estava escrevendo essa pregação, ela passou em cima da minha perna, e eu lembro que eu parei, comecei a acariciar ela, eu já tinha perdido 1 hora de mensagem. Existem pessoas distraídas assim aqui ou não? Você está lendo a palavra, aí você está lendo no seu celular, aí de repente desce uma notificação, iniciou agora ao vivo a live das joias, você nem vai comprar, mas eu vou entrar, nossa, eu preciso entrar, menino, promoção, Black Friday. Pessoas se distraem o tempo todo. A nossa sociedade é uma sociedade, não é uma sociedade perdida, é uma sociedade distraída. Já percebeu que a gente não consegue focar mais em nada? Não tem remédio mais que traga um foco para você. Você vai estudar, irmão, se tiver o celular do lado, te dou 10 minutos para você começar a estudar, você vai parar para mexer no celular. Eu vou parar só mais um pouquinho. Eu preciso dormir cedo, amanhã eu trabalho. Nossa, mas estreou na Netflix aquela série. Aí você vê, não, eu vi um episódio. Nossa, mas menino, o que vai acontecer no próximo? Eu vou assistir só 2 episódios, meu bem. Não, eu vou assistir só 3. Pronto, amanheceu o dia, nossa, tem que ir para o trabalho, esqueci, não dormi. Nós nos distraímos o tempo todo. Mas aquele cego, ele não se distraía, ele permanecia no seu foco. Eu não sei porque ainda não aconteceu tantos milagres na minha casa. Você deve pensar sobre isso. Eu não sei porque tantas coisas não têm acontecido na minha vida, mas de uma coisa eu sei, que quando eu persevero, o Senhor é bom e Ele vai cumprir na hora e no momento e no propósito dEle sobre a minha vida. Quando eu persevero, significa que eu não estou no momento de oba-oba, de empolgação. Significa que eu quero mergulhar profundo nessa palavra. E não importa o quanto tempo demore, eu vou perseverar no milagre do Senhor. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Irmãos, eu orei durante de 4 a quase 5 anos para que os meus pais voltassem ao casamento deles. Meus pais eram separados. 4 anos de joelho no chão. Uma criança de 8 para 9 anos, orando e clamando ao Senhor, para que os pais voltem. Eu sou uma prova viva de perseverança. Eu sou uma prova viva daquilo que quando eu persevero, Deus Ele cumpre. Pode estar demorando, irmão. Deus está caprichando na sua vida. Parece uma frase clichê, mas a realidade é essa. Pode estar demorando muitas vezes, mas Deus Ele está preparando o melhor sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Aquele homem, ele suplicava e ele permaneceu em sua súplica, mas ele conseguiu realmente chamar a atenção de Deus. Se você quer ver a cura sobre você, você precisa aprender a chamar a atenção de Deus. Como eu posso chamar a atenção de Deus sobre a minha vida? Só se chama a atenção de um grande amor quando se faz algo que ninguém mais faz. Você só chama a atenção, maridos,
ou namorado, você só chama a atenção da sua esposa, Alexandre, você só chamou a atenção da Thalita porque você tinha algum diferencial. Eu chamei a atenção da Janaína porque eu tinha vários diferenciais, irmão. Irmão, número 1, Leléo, cadê o Leléo? Leléo, número 1, era baterista da igreja. Número 2, eu era o professor de dança. Número 3, eu era o mais lindo da igreja. Eu era o único menino que tinha na igreja. Numa igreja com 15 meninas. Mas eu tinha um diferencial, irmão. Aparecia um menino na igreja, eu já começava na oração: Senhor, leva ele embora. Desconverte. Pecado, Jesus, pecado. Se você quer conquistar alguém, você tem que ter um diferencial, irmão. Ah, pastor, eu não sei como eu conquistei ela. Não tinha nenhum diferencial. Ah, te garanto que você tinha. Ela apaixonou pelo seu sorriso, pelo seu cabelo, pelo seu nariz, pelo seu jeito de falar. Ou ela teve misericórdia da sua vida. Brincadeiras à parte, nós precisamos chamar a atenção de Deus. E o nosso maior diferencial para chamarmos a atenção de Deus é através da oração. Quando eu dobro os meus joelhos, eu oro, eu consigo atrair a atenção de Deus para a minha vida. Aquele cego, ele conseguiu atrair a atenção de Jesus em meio à multidão. E a Bíblia nos conta a história, não é mesmo? De pessoas que conseguiram atrair a atenção de Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra, vamos lá, eu pus alguns exemplos aqui. Mas você lembra exatamente da mulher do fluxo de sangue? Até mesmo o próprio Paulo no caminho de Damasco atraiu a atenção de Jesus, porque ele estava perseguindo algumas pessoas ali, e ele atraiu a atenção de Jesus, que o próprio Jesus aparece para ele. Atrair a atenção de alguém. E se eu quero atrair a atenção do Espírito Santo, se eu quero uma cura sobre a minha vida, eu preciso atrair e chamar a atenção de Deus. Pastor, eu não sei orar, eu nunca fiz uma oração na minha vida. Eu tenho aprendido algo fenomenal. Você pode pegar alguns textos bíblicos que são orações, e você pode recitar esses textos. Você pode falar essa palavra como orações para a sua vida. A Bíblia nos fala que muitos daquele lugar estavam dias caminhando com o Senhor, e talvez muitos ali não tinham essa intrepidez de chegar perto de Jesus e falar: Jesus, eu preciso de um milagre. Jesus, eu preciso que o Senhor, eu estou andando há um mês com o Senhor, um ano com o Senhor, e eu preciso de um milagre. Muitos ali não chamavam a atenção de Jesus, mas um homem que estava à beira do caminho chama a atenção de Jesus, pela sua persistência, pela sua dedicação, e ele disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, chamou. Então chegaram perto daquele homem e disseram: tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo pôs-se em pé, dirigiu-se a Jesus. Eu quero que você anote isso nessa noite. A nossa oração chama a atenção aos ouvidos de Deus. A nossa oração chama a atenção aos ouvidos de Deus. Quantos estão entendendo essa mensagem nessa noite, amém? Tenha coragem, levante-se, Ele está chamando você. Jesus chama você aqui nessa noite. Tenha coragem, levante-se, Ele está chamando. E a Bíblia nos fala que, lançando a sua capa para o lado, com um pulo, ele colocou-se de pé. A capa. Quando eu estava lendo esse texto, eu fui estudar sobre a capa. A capa. Se você não sabe, a Bíblia cita várias vezes sobre a capa. O próprio Jesus fala que se alguém te pede algo, você tem que dar o dobro. Ele fala que se alguém te dá um tapa numa face, você vira outra. Se alguém te pede para andar 1 quilômetro, ande 2. Ele fala: se alguém te pede a capa, não dê apenas a capa, mas dê a túnica. A capa. A capa era a melhor maneira de se demonstrar um status na sociedade.
Os grandes reis usavam capas de linho, usavam capas finíssimas que jogavam sobre si. A Bíblia fala que aquele homem tinha uma capa, e com certeza não era de um grande rei. Aquele homem poderia estar usando aquela capa como um cobertor, algo que alguém deu para ele. Aquele homem tinha uma deficiência, não uma insuficiência. Ele tinha tudo que ele precisava ali em volta dele: uma capa, um copinho talvez para pedir a sua esmola, e talvez um alimento que alguém trouxesse a ele. E a Bíblia nos fala que ele, lançando a sua capa, se colocou sobre os seus pés. Irmão, eu queria que você prestasse muita atenção sobre isso, porque essa capa representa muitas coisas sobre a nossa vida. Porque talvez você já tentou mudar a sua vida de todo jeito. Você já mudou de cidade, você já mudou de casa, você já mudou de emprego, achando que ia mudar alguma coisa na sua vida. Talvez você já mudou de marido, mudou de esposa, mudou de papagaio, periquito, cachorro, achando que alguma coisa diferente ia acontecer sobre a sua vida, mas a sua vida continua da mesma maneira. E muitas vezes essa capa, que nós não sabemos, está nos perseguindo a todos os momentos. Eu não consigo romper, eu não consigo crescer, eu não consigo evoluir em nada na minha vida, porque essa capa permanece sobre a minha vida. Sobre a vida daquele homem, a capa era uma certidão da doença dele. Aquela capa era cedida, olha bem sobre a história, o contexto histórico. Aquela capa era cedida para todas as pessoas que ficavam à beira do caminho, como uma declaração de Roma, o imperador deixando que eles pedissem esmola. Todos aqueles que eram pegos no caminho, sem capa, pedindo esmolas, eram imediatamente mortos. Aquele homem tinha uma autorização de Roma para pedir esmolas. Aquela capa era uma autorização sobre a sua enfermidade. Aquela capa era uma autorização dizendo: cara, você vai continuar a escória da sociedade. Mas ao mesmo tempo que eu vejo essa capa, eu vejo ele jogando essa capa longe e falando assim: se Jesus me chamou, agora começa uma nova história sobre a minha vida. A minha capa, a minha certidão da minha libertação. Quando eu lanço essa capa, quando eu abro meu coração, quando eu digo: Jesus, entra na minha vida, eu lanço essa capa fora, Jesus tem um encontro verdadeiro comigo. Entenda, não é uma religião, não é uma questão religiosa, é uma questão de libertação daquilo que eu carrego comigo. É uma questão de libertar, de sair de tudo aquilo, abandonar tudo aquilo que me afasta de Deus. Porque quando eu abandono a capa, eu abandono a minha cegueira. Quando eu abandono a capa, aquilo que me cega, eu abandono a minha cegueira. Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Quando eu abandono essa capa, eu não posso mais olhar para trás. Quando eu abandono essa capa, eu não posso olhar para a minha vida passada, mas eu tenho que seguir adiante, assim como o apóstolo Paulo diz. Porque a Bíblia nos conta, e se você for ler o resto do texto de Marcos 10, 46, diz que aquele homem foi curado, aquele homem foi liberto. Jesus chega para ele e fala assim: o que você quer que eu te faça? Rabi, eu quero ser curado. E Jesus fala: pode ir, a sua fé te curou. Em todas as vezes que nós vamos ver milagres de Jesus, ele sempre usa essa expressão: vai, porque a sua fé te curou. Porque quando eu tenho encontro com Jesus, a minha fé se torna forte, a minha fé se torna uma arma, e ela me cura, ela me transforma. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que eu não vejo. Aquele homem, ele foi curado porque ele teve um encontro com Jesus, mas porque ele teve fé. Quantas vezes na nossa vida o encontro com Jesus tem acontecido, mas você ainda não acredita, você só reclama, você só reclama, você só reclama, você diz: eu não sei por que está acontecendo. Mas é necessário lançar a capa fora. Deixa essa capa e a sua cegueira cairá. Talvez essa cegueira seja sobre aquilo que Deus vê sobre nós,
ou essa cegueira seja sobre como nós vemos o mundo, sobre como nós vemos as pessoas, nos achamos autossuficientes, nos achamos pessoas completas, não dependemos de ninguém, conseguimos as coisas sozinhas. Mas Jesus está falando para você hoje: lance a sua capa, vem e me segue. Vem e me segue. O que você quer que Jesus faça por você hoje? O que Jesus pode fazer por você hoje? O que você quer que Jesus faça? Eu queria que você fechasse seus olhos, se colocasse sobre seus pés.